sejam muito bem-vindos à terceira semana da Memória do Poder Judiciário Rondoniense. A Escola de Magistratura do Estado de Rondônia e o Tribunal de Justiça de Rondônia agradecem a presença de todos e todas e a realização desta Semana da Memória tem como principal propósito resgatar, preservar e divulgar a história e a identidade institucional do Judiciário em nosso Estado. Este evento representa um importante espaço de valorização do patrimônio cultural e documental, contribuindo para a construção da memória coletiva, o fortalecimento da consciência histórica e a sensibilização quanto à importância da preservação da nossa trajetória institucional. A nossa mesa de abertura aqui já está composta, registramos e agradecemos a presença das autoridades, o diretor da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia e presidente da Comissão de Gestão Documental e Memória, o desembargador Alexandre Miguel, decano do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, desembargador Roosevelt de Queiroz Costa, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia, desembargador Daniel Lagos, vice-diretor da Escola da Magistratura, juiz Jerônimo Gustavo Clemes, e a chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia, doutora Flávia Barbosa de Juiz Mazinho. Registro também e agradeço a presença de todos, magistrados, servidores e demais participantes deste evento. Neste momento, eu passo então a palavra para a chefe de gabinete da Procuradoria-Geral da Justiça, a doutora Flávia Barbosa. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu gostaria de agradecer, em nome do Ministério Público, o convite, a oportunidade de estar nesse momento em que se celebra a memória, que se celebra a história de um tribunal que construiu uma trajetória de muito sucesso, com a participação de todos os que vieram antes, os que estão aqui, muitos deles estão aqui. Eu estou aqui no Estado há 21 anos e vivi parte dessa história do tribunal e tenho muito orgulho, desembargadores, de participar, de ter testemunhado o crescimento e o engrandecimento desse tribunal, que é uma referência no Brasil inteiro. Então, um momento de celebração, um momento de rememorarmos e honrarmos a história do tribunal e as mãos de tantos que construíram essa história. Muito obrigada. Passo então a palavra ao vice-diretor Neron e o juiz Jerônimo Gustavo Clemes. Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome do nosso diretor, o desembargador Alexandre, quero cumprimentar todos que estão aqui em cima, todos que vieram nos visitar e reforçar essa atividade já cíclica que se repete, um importante trabalho de anos que tem origem em bravos historiadores, como nosso palestrante de hoje, tanta gente que sempre trabalhou pela importância da institucionalização disso nos tribunais, com ressonância do CNJ, nas instituições, e estamos aqui hoje, como estaremos ciclicamente, para valorizar, para fortalecer essa cultura de que numa era de tanta tecnologia, em que se fala de preditividade, de futuro, lembrar que a melhor forma de fazer o futuro é conhecer o passado. Afinal, qualquer coisa que a gente vá fazer parte das nossas experiências, a não ser que sejamos mais divinos, né? Mas, enfim, só em nome da escola dizer que estaremos aqui durante essa semana e seguindo com os nossos projetos, fortalecendo aqui o Centro de Documentação Histórica, para que essa história tão bonita em Rondônia possa ter muitos e muitos capítulos, com todos
destaque que é dado em cada momento com a propriedade daqueles que passam esses determinados segmentos da nossa história. Vamos dizer que todos estão em parabéns, porque precisam trabalhar para que tudo isso estivesse pronto, e saudar a todos para que possam usufruir e tirar bom proveito do que vai ser nossa cruz. Com a palavra, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia, desembargador Daniel Alves. Eu quero cumprimentar o desembargador Alexandre Miguel, que está à frente da gestão da escola administradora, e cumprimentar o nosso decano, o desembargador Augusto Pérez Borges, em nome dele, cumprimentar todos os colegas magistrados, a doutora Flávia, em nome dela, cumprimentar todos os colegas do Ministério Público, os servidores e servidoras, as senhoras e os senhores que vieram até aqui, e manifestar dizendo que a memória institucional é o guia seguro, porque nós estamos na nossa difícil rotina de prestação jurisdicional, a gente seguia por um farol horizontal, que é o que nós fizemos ontem, anteontem e no passado, orientando o que fazer nas demandas futuras. E o vertical, na jurisprudência, orientando qual é o entendimento das cortes superiores. Quer dizer, isso nada mais é dizer de onde viemos, o que fizemos e qual é o caminho que devemos seguir. Então, o registro institucional é da maior importância internamente para afirmar o pertencimento institucional e para a comunidade de como farol seguro de como proceder e qual a orientação dada às pessoas e para fazer jus a como nós somos vistos. Nós somos conferência em termos dos programas tal. Eu quero agradecer a oportunidade da manifestação e dizer a vocês que eu me sinto muito à vontade para ficar aqui e compartilhar com vocês esse momento. Muito obrigado. A palavra, decano do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Ministério de Deus. Amigos, meu caro desembargador, diretor da escola, desembargador Alexandre Miguel, nosso presidente do TRE, honrando aqui esse evento, desembargador Lagos, nossa doutora Flávia, representante do Ministério Público, doutor João, presidente da escola, senhoras e senhores, colegas presentes, profundamente honrado e duplamente por estar representando o Tribunal de Justiça de Rondônia, o desembargador Adão Miguel, certamente por ser a história viva desse tribunal, pois foi ele estive presente desde a sua criação, inclusive convivendo com os 7 celulares. E o segundo motivo da honra é de estar participando da 3ª semana da memória do Poder Judiciário rondoniense, um evento que transcende a formalidade de uma cerimônia. Hoje iniciamos um ciclo de reflexão, reconhecimento e celebração daquilo que nos constitui enquanto instituição, nossa história. Saúdo a todos os presentes, magistrados, servidores, pesquisadores, acadêmicos, membros da sociedade civil, e estendo essa saudação a todos aqueles que, direta ou indiretamente, colaboram com a preservação de nossa história institucional, da nossa memória institucional. O tema que nos reúne nesta edição é, por si só, um chamado à consciência, à importância dos centros de documentação e de memória do Tribunal de Justiça rondoniense. Um tema que nos convida a pensar não apenas no que guardamos, mas no porquê guardamos. Nos corredores de um tribunal corre a lei, mas nos arquivos de um tribunal corre a justiça, a história. A história, senhoras e senhores, não é apenas o que foi, é o que permanece. Nos ensina a Escritura Sagrada, em Deuteronômio,
Lembra-te dos dias passados. Considera os anos de gerações em gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará. Aos anciãos, a eles dirão. Essa passagem bíblica nos convoca a olhar para trás, com reverência e aprender os que vieram antes e a reconhecer o valor de cada registro, de cada memória, de cada testemunho que chegou até nós. Os centros de documentação e de memória não são meros espaços físicos, são templos da identidade institucional, guardiões de uma herança construída com esforço, coragem e justiça. Cada processo, cada ofício, cada fotografia arquivada, tudo isso forma um mosaico vivo da trajetória do nosso tribunal. Ali estão preservadas as primeiras sessões do tribunal, as grandes decisões que marcaram o estado de Rondônia, os personagens que deram rosto e alma à justiça do norte do país. Mas também estão ali as mãos que trabalharam nos bastidores, servidores dedicados, pioneiros silenciosos, história que não cabe em manchetes, mas que moldaram o presente que vivemos. Preservar a memória é preservar sentido. No mundo onde a informação se torna líquida, onde os dados fluem, desaparecem nas nuvens digitais, manter viva a memória documental é um gesto de resistência. É afirmar que temos raízes e raízes profundas. É também reconhecer o trabalho técnico minucioso das equipes que atuam nos nossos centros. Bibliotecários, arquivistas, servidores da área administrativa, a vocês, nossa mais sincera gratidão. Vocês não apenas guardam papéis, vocês prolongam a vida da história. Nossa missão institucional não se limita ao julgamento de causas, ela se estende ao compromisso com transparência, com a cidadania, com a educação histórica. Um povo que conhece a sua justiça é um povo que caminha com mais segurança rumo ao futuro. Por isso, senhoras e senhores, a memória do judiciário não pertence apenas ao judiciário, ela pertence à sociedade. É direito da população saber como agimos, onde erramos, onde acertamos e como evoluímos. Ao iniciarmos esta semana da memória, convido cada um a ser também guardião desse legado. Ao visitar nossos centros, a valorizar nossos registros e se reconhecer nossa trajetória coletiva, porque não há futuro sem memória e não há memória sem cuidado. Finalizo dizendo que esta semana seja mais do que uma agenda de eventos, que ela seja um reencontro com a nossa essência institucional, um mergulho nas águas profundas da nossa identidade e integridade. Parabéns ao diretor Renderon, desembargador Alexandre Miguel e toda a sua equipe, incluindo todos os servidores que integram o Centro Cultural de Documentação Histórica e Memória do Judiciário. Enfim, novos tempos, novos dias, novas metas, novos sonhos. Que Deus abençoe a todos. Que Ele esteja à frente de tudo e de todos.
a seu sucesso, a vitória na empreitada, na consolidação dessa linda história, a história da justiça da gente. Obrigado. Com a palavra, o diretor da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia, presidente da Comissão de Gestão Documental e Memória, desembargador Alexandre Guilherme. Boa tarde a todos os senhores e senhoras. Cumprimento que se deve dispositivo do tratado Brasil, representando o Procurador-Geral de Justiça, nosso decano representando o presidente do Tribunal de Justiça, Fernando Donato, na comissão do presidente do Tribunal Eleitoral, meu direto amigo e companheiro João Félix, vice-diretor, e para mim, senhoras e senhores, é sempre uma alegria muito grande estar neste momento, nessa posição, poder falar, inclusive, da memória. Sobretudo quando essa memória é feita de gente guerreira, feita de sonhos e de conquista. Rondônia é, antes de tudo, um território de coragem. É terra de povos originários, de seringueiros, beradeiros, de imigrantes de todas as partes do nosso Brasil, que aqui fincaram raízes e ajudaram a construir com suor, esperança e trabalho, não apenas cidades, mas também instituições fortes, rígidas, que levam à cidadania e à justiça. O nosso Poder Judiciário de Rondônia, que hoje se apresenta como uma instituição moderna, digital, reconhecida nacionalmente pelos seus bons índices, nasceu de forma simples, mas desafiadora, quase artesanal. Ainda éramos território, os primeiros juízes e juízas, promotores, servidores, precisaram muitas vezes enfrentar longas distâncias de terra, quiçá atravessar rios e até mesmo florestas para levar a justiça aos lugares mais distantes. E essa história vem se repetindo ao longo do tempo com a nossa justiça itinerante. Mas lá em 1982, tornamos o Estado de Rondônia. O Judiciário se organizou definitivamente como Tribunal de Justiça, contamos sempre com instituições irmãs, instituições que, junto com o Tribunal de Justiça, fortaleceram o Estado, como o Ministério Público, como a OAB, como a Defensoria Pública. Mas é claro que a Justiça já existia aqui durante muito tempo, seja pela tradição dos povos originários, naquelas mediações feitas pelos seringueiros, naquelas paragens que nós sabemos, já considerando as primeiras instâncias do Poder Judiciário no então território onde aqui chegamos todos nós como migrantes. E por aqui estamos hoje, nesse evento, não só para celebrar documentos antigos, processos, fotografias, mas para celebrar pessoas, reconhecer que cada linha registrada tem, cada decisão proferida traz consigo um pedaço de vida das pessoas, desse povo chamado povo de Rondônia. Um povo que não se deixou vencer pelas dificuldades, que abraçou esse pedaço da Amazônia e com ele construiu esse futuro. A história nunca diz adeus, diz Eduardo Galeano, ela diz até logo. E é exatamente esse até logo que preservamos nos nossos arquivos, nas nossas memórias institucionais. Porque uma instituição sem memória é uma árvore sem raiz, não se sustenta, não cresce, não floresce. E quando cuidamos da nossa história, fazemos muito mais do que resgatar o passado. Nós oferecemos às futuras gerações um mapa que conta quem somos, de onde viemos e, sobretudo, por que o Poder Judiciário, o sistema de justiça aqui em Rondônia, é tão singular,
nascido do encontro de diversidade, forjado na adversidade, mas guiado cada vez mais pelo compromisso com a justiça social, com o desenvolvimento e com a dignidade humana. Rondônia é um pedaço do Brasil que deu certo. 42 anos depois da criação, nós temos a certeza absoluta que aqui o Brasil se encontra. Aqui vivem descendentes de nordestinos, sulistas, mineiros, paulistas, goianos, catarinenses, paranaenses. Aqui vivem povos indígenas, comunidades tradicionais e uma juventude que olha para o futuro com a certeza de que essa terra tem dono, é nossa, do povo rondoniense. Por isso, proteger a memória nossa, da justiça, do poder judiciário, é também proteger a história de Rondônia. Cada decisão tomada, cada audiência realizada, cada sentença proferida impacta diariamente na vida das pessoas que aqui vivem, trabalham, amam e constroem seus projetos de vida. A Amazônia não é só floresta, é também gente, é vida com sangue no peito, diz Maria do Rosa, de quem nunca deixou de acreditar. E aqui eu estou tornando esse espaço, superando Vossa Excelência na fala pelos limites contados, propositalmente, que é uma paixão pela qual eu tenho coração. Aqui fui jovem e nunca sonhei em regressar. E todos nós temos tratado com o sonho de talvez muitos de nós tratar, ganhar a vida e voltar para os seus empregos. Eu, graças a Deus, nunca tive isso, se eu posso dizer graças a Deus. Meu sonho sempre foi radical e permanecer aqui. Então, quem guarda a memória, guarda a própria alma, já disse um poeta cearense, Vespasiano Ramos, que veio a Rondônia e aqui morreu. E de fato é isso que fazemos aqui, preservamos a alma do judiciário rondoniense. Só para vocês terem uma ideia da riqueza das nossas tradições e das nossas documentações, daquilo que os processos trazem, há uma curiosidade imensa dentro dos papéis que norteiam o poder judiciário. Aqui nós tivemos até o primeiro processo de Porto Velho, data de 1838. Imagina isso. Processo de 1914. Nós temos um processo de acusação de bruxaria, vejam vocês. Processo do começo do século XX. Processo envolvendo até mesmo o contrabando, envolvendo um estrangeiro. Então veja que a nossa história é bela, rica, e por isso que nós fazemos esses eventos, buscando essa preservação. E o Centro de Documentação Histórica, nós temos tentado mobilizar. E lançamos recentemente um concurso de artigos sobre a história de Rondônia, onde nós, tal a grandeza do nosso estado, nós recebemos um acervo do professor Valdir, Renato Dante Fonseca, que aposentando da cadeira da universidade, deixou conosco todo o seu acervo bibliográfico, mais de 4.000 livros, e onde ali tudo era de história e muito de história local, e livros riquíssimos, onde não se encontra aí livros antigos, livros que contam a história do século XIX, do início do século XX, e nós, portanto, soltamos esse concurso de artigo, e aí o nosso desejo é que se construa justamente isso, uma memória mais efetiva e afetiva para a nossa região. Portanto, que essa semana nos inspire a seguir valorizando não só os registros do passado, mas principalmente os protagonistas dessa história toda do nosso estado, do nosso povo, da nossa cultura e do nosso poder judiciário. Dou boas-vindas a todos vocês, agradeço a nossa Mônica Pádua pela gentileza, a nossa convidada de fora, que vai nos brindar também com uma fala sobre a área técnica, da qual ela conhece e vivencia muito bem. Então, essa é a riqueza desse emaranhado
de temas e assuntos: cultura, memória, documentação, preservação documental e processo. E nós sabemos, dentro do judiciário nós temos até uma fala: cada processo guarda uma vida, guarda uma sensação, guarda uma emoção. E nós sabemos lidar no dia a dia, precisamos saber lidar muito bem com isso, e os acertos igualmente. Muitos pesquisadores vêm aqui para pesquisar o nosso acervo, contando essas e tantas e outras histórias belíssimas aqui sobre das vidas dos rondonienses que passaram aqui por essas paragens. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, eu agradeço. Fiz questão de falar um pouco mais com o vereador Rústico, para dar a ele essa sensação de que, né, ele vai falar: poxa, mas eu vou pedir a palavra de novo para continuar. Eu saúdo a todos vocês, muito obrigado. Desculpa a brincadeira, mas é por isso. Meu sentimento, a minha emoção de poder estar nessa presença. Obrigado. Bom, agradecemos a todos aqui, as autoridades, e pedimos agora que vocês retornem nos seus lugares no auditório para darmos sequência ao Bom, e neste momento convidamos para o presidente de mesa, o senhor Cláudio da Silva Chimenez de Souza, que é membro da Comissão Permanente de Gestão Documental e Memória. E para a nossa primeira palestra, que marca o início dessa terceira semana da Memória do Poder Judiciário, para a palestra com o tema Inovação na Gestão de Memória, Descrição Arquivística e Plataformas de Difusão Digital, ela foi juíza do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, a doutora Mônica Maria de Pato Souza. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, doutora Mônica. Um grande prazer tê-la aqui conosco. E antes de dar início à palestra, eu vou compartilhar com vocês o currículo maravilhoso da doutora Mônica. Doutora em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco. É mestre em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, possui graduação em Direito pela Associação de Ensino Superior UFIDA, graduação em Licenciatura em História pela Universidade Federal de Pernambuco, é graduanda em Arquivologia pela Unicelf, é docente interno da Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, analista do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e integra a equipe do Memorial da Justiça. Tem experiência em pesquisa e na área de História e Memória, bem como em arquivos permanentes, atuando principalmente nos seguintes temas: arquivo judiciário, pesquisa histórica, arquivística, gestão da informação e história do direito. Parabéns, viu? Por isso, excelente. Grande honra para mim, é um prazer de receber aqui. Só queria fazer um ajuste aí no anúncio. Eu não sou magistrada, tá? Eu sou servidora do Poder Judiciário, seria uma ótima magistrada também, tá? Mas só fazer um ajuste no anúncio que não foi feito, ok? Eu tenho muita honra de ser analista do Poder Judiciário.
queria pedir licença para falar aqui bem, tá? Se possível, se pudesse, não sei se dá para apagar essa luz daqui, porque acho que o pessoal lá de trás não está comendo para vocês. Agora? Bem, gente, queria começar agradecendo o convite do desembargador Alexandre, parabenizar também pelo evento. Não é a primeira vez que eu vim na Semana da Memória de vocês aqui em Rondônia, vim no ano passado, e assim posso dizer que vocês vêm fazendo um trabalho maravilhoso aqui. A Semana da Memória de vocês tem um diferencial enorme em relação a tantas outras que eu vejo pelo Brasil. Vocês fazem questão não só de falar sobre a memória do judiciário, mas também sobre a cultura local. Então, essa união, né, da memória com a cultura é perfeita, inclusive porque valoriza o que vocês têm e difunde também entre as pessoas a história do Poder Judiciário, que é um dos papéis nossos, né, como integrantes do Poder Judiciário, servidores, magistrados, é aproximar o judiciário do cidadão. Então, eu acho que estou de parabéns e agradecer demais o convite para participar da terceira semana, que já sei que vai ser um sucesso, tá? Filipe me chamou para falar um pouco sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo já há muitos anos nessa área de memória, que é a partir da instituição arquivística, e mostrar um pouco para vocês o que é que os tribunais estão fazendo para fazer a difusão desses acervos nas plataformas digitais. Logicamente, eu não tinha como falar aqui de todos os tribunais, senão a gente ia ficar vários dias aqui falando sobre essas plataformas, falando como foram construídas e tudo, tá? Então, eu selecionei alguns, principalmente os estaduais, os tribunais de justiça, né? Porque já que a gente está no Tribunal de Justiça, nada mais justo a gente falar dos tribunais de justiça. E trouxe também de um tribunal aqui, que é o TRE, que tem, já trabalha com a plataforma digital, e também trouxe o caso do TRE para a gente dar uma olhada. Tá bem? Vou passar. Por favor, pode passar. Ah, desculpa, gente. Sim. Então, para a gente começar, eu queria dizer a vocês que isso aqui vai ser uma conversa, tá? Não vai ser uma palestra. Então, eu quero a participação de todos vocês. Tá bem? E vou chamar todo mundo de você. Assim, com licença aos senhores desembargadores, me permitam, mas vamos, eu e a procuradora, chamar todos de vocês, pode ser? Ok? Então, eu queria saber aqui da plateia, quem já pesquisou em alguma plataforma digital do Poder Judiciário brasileiro? Levanta a mão. 1, 2, Filipe não. Filipe não pode não. Então, são poucas pessoas, né? Agora eu quero saber que plataforma foi essa, tá? Você levantou a não foi? Não foi, não? Não foi? Diga aí, onde foi que você pesquisou? Quem você pesquisou? Mas plataforma de pesquisa histórica nunca pesquisou, não? Sim, e você pesquisou o quê? Que plataforma? Tá. Quem mais levantou alguém por aqui? Eu vi que várias pessoas. Você trabalha com. Você não vai. Quem foi mais? Você trabalha com água e na pesquisou. Vamos lá. Diz seu nome, mulher? José, a plataforma do terreno. Mas foi assim, a parte de história ou uma coisa particular que você pesquisou? Foi qual é a pesquisa? Sobre você existe várias áreas da política, isso pesquisa para o localização das pessoas e também sobre os princípios do poder dentro da situação de Estado. Ok. Quem mais? Mais uma pessoa? Mais uma pessoa? Mais uma pessoa? Não, mais alguém? Então, gente, por que eu estou perguntando isso, né? A gente tem muitos sites já disponíveis com acervos históricos do judiciário, mas que as pessoas não conhecem, não sabem que isso está à disposição do público. E por que a gente não está fazendo essa divulgação? Ou a gente está fazendo, mas não está fazendo de uma forma que realmente chegue à comunidade
comunidade, que chegue à população, que chegue às universidades, aos pesquisadores, né? Então, esse é um trabalho muito importante de difundir esse serviço que a gente já oferece e que não está sendo usado, né? Então, muita gente nem sabe que existe. Então, é muito importante essa difusão, tá? Não é só colocar a plataforma ali, mas informar que ela existe, tá? Está sentando aqui. Aqui. Sim. Então eu queria saber para que público eu estou falando hoje. Vocês viram meu currículo já, né? Tá certo? Eu queria saber quem é que é estudante aqui. Tá. Quem é servidor judiciário? Quem é magistrado? Tem algum estudante de economia? De história? De direito? Então só tem de economia e de história, né? Ok. Então o que a gente vai ver aqui? Eu vou fazer uma pequena introdução, falar dos objetivos, o que a gente vai ver hoje, alguns conceitos, tá? Depois a gente vai ver procedimentos para acesso aos acervos judiciais históricos dos tribunais brasileiros, como é que a gente vai tratar esse acesso aos acervos. Depois eu vou falar sobre as plataformas de difusão e somente depois eu vou falar de descrição. A minha proposta aqui hoje não é dar uma oficina ou um curso de descrição, tá? Gente, é uma coisa muito técnica e é cansar vocês, não é esse o objetivo do evento. Mas fica aqui uma dica, uma sugestão para o próximo, para a quarta semana de memória, né? E ter oficinas, porque eu acho que também é importante e enriquece o evento. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma oficina de descrição, seria legal? Talvez uma DRCA, né, Felipe? Vocês já estão já numa coisa esse ano, né? Não vou dar spoiler aqui não, tá certo? Mas ele falou uma hora no almoço, uma coisa super legal, né? Mas uma pesquisa também, eu acho que seria interessante, como pesquisar em documentos judiciais históricos, quando a gente tem dúvida. Então, são ideias aí, né? Já que vocês sempre estão inovando a cada semana, quem sabe na próxima, certo? E, por último, eu vou falar um pouco sobre a difusão, se der tempo, tá? Porque está ali a minha amiga Cláudia controlando o meu tempo, né? Cláudia, por favor, quando chegar em meia hora, você fale, porque eu começo a falar, eu não dou conta do tempo. Daqui a pouco vai ser uma hora de fala aqui. Então, aí eu vou falar, se der tempo, um pouco sobre os portais da memória, que muitos tribunais já têm, e é um lugar onde vocês, que são pesquisadores, estudantes, vocês podem encontrar muita informação sobre tudo relacionado à memória dos tribunais, tá? Então, é um lugar interessante para pesquisa. Sim, eu falei que eu ia falar o objetivo, né? Então, aqui, eu disse que eu ia dar um oficina, eu ia dar um curso, então veja o que a gente vai falar aqui. Vou apresentar algumas soluções que foram implementadas pelo Poder Judiciário para facilitar a pesquisa e o acesso a documentos judiciais e históricos. Então, a gente trabalha pensando no usuário, né? Então, as plataformas existem para isso, para que a pesquisa e o acesso seja facilitado. Hoje, a gente não consegue falar mais em pesquisa sem pensar em digitalização, né? Então, a gente usa essas plataformas para simplificar o nosso acesso. Muitas pessoas não querem mais se deslocar para os memoriais, centros de memória, para fazer a pesquisa no documento impresso. A economia, vamos dizer assim, que se faz com isso, é enorme, né? Tanto da própria pessoa, que vai gastar energia para se deslocar e tudo mais, e em relação ao tribunal também, porque está digitalizando o acervo, vai evitar que tenha que montar uma estrutura ali para receber o pesquisador e tudo mais. Além do documento que é preservado, porque está sendo menos manuseado. Então, mas também tem várias questões aí dentro dessa questão da digitalização, que não cabe a mim falar agora, mas não é simples digitalizar documentos históricos, tá? Tem vários tipos de cuidados que a gente tem que ter, e também existem normas para isso também que a gente tem que seguir.
tá? Mas isso já é uma outra história. Tá me ouvindo? Vou citar conceitos agora. Então, só trouxe dois conceitos para a gente ver aqui, né? E esses dois conceitos, inclusive, foram retirados no Dicionário Brasileiro de Terminologia Acrivística, que é 2005. Então, quem não conhecia, vou dar uma olhada, é um dicionário que a gente pode usar. Lógico que é uma coisa básica, são conceitos básicos, mas serve para o dia a dia da gente, tá? Então, o que tem lá dizendo que é a descrição arquivística? É um conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos formais e conteúdo dos documentos para a elaboração do instrumento de pesquisa. E na área da economia, isso aí é uma besteira, né? É uma norma, eu já sei que eu vou ter que ver quais são os elementos que são obrigatórios, os que não são, né? Eu vou ter que pensar no conteúdo daquela obra, com certeza a norma de descrição de economia também não pensa nisso. Mas a questão arquivista vai fazer o quê? Vai fazer isso de acordo com várias normas que justamente a gente vai ver depois, tá? E o que é acesso? A possibilidade de consulta documentos e informações é uma função arquivística também, que tem o objetivo de tornar acessíveis os documentos, acessíveis os documentos e promover a utilização deles, tá? Então, vamos ver alguns procedimentos agora para acesso aos acervos judiciais e históricos dos tribunais brasileiros. Não é simplesmente jogar na plataforma, né, gente? Existe todo um regramento para que isso aconteça, tá? Não tá? Alguns tribunais, já coloquei ali, Rondônia, olha só, essas informações, a gente tem um grupo, eu não sei se vocês conhecem, é um grupo do WhatsApp, formado mais de 500 pessoas, chamado Rede Memojus Brasil. Quem não ouviu falar, levanta a mão, por favor. Algumas pessoas, a maioria já ouviu falar, né? Sobre a Rede Memojus Brasil. Essa rede tem gente de todos os tribunais do Brasil, magistrados, servidores de faculdades de direito, gente que se interessa pela questão da memória do Poder Judiciário, tá? Então, lá no grupo foi perguntado a algumas pessoas como é que se dava acesso a essas plataformas digitais. E alguns tribunais colocaram suas respostas que eu trouxe para cá, o que foi coletado. Logicamente que pode até ser que do ano passado para cá, do final do ano passado para cá, isso tenha mudado. E tenha outras informações que eu trouxe aqui. Então, aí, se quiser complementar, viu? O pessoal aqui do Rondônia pode complementar o que não estiver aí, tá? Então, o Tribunal de Rondônia e o Militar de Minas Gerais disse que o acesso é dado pela plataforma Atom, tá? Depois eu vou falar um pouco do Atom, tá, gente? É uma plataforma de acesso aos documentos digitalizados e informações de conteúdo desses documentos, tá? O pesquisador faz a solicitação quando os documentos não estão na plataforma. Os que não estão na plataforma, ele tem livre acesso. Mas quando tem lá só a informação e não tem a digitalização, aí o pesquisador faz a solicitação, os documentos são separados, higienizados, digitalizados e são colocados como prioridade para que tenham acesso via Atom. É isso ainda, gente? Felipe, equipe, é assim ainda? Ok. O Tribunal de Pernambuco, que é o meu trabalho, o acesso a documentos digitalizados também se dá pelo Atom. E é possível acesso às originais que estão demonstradas, tá? Agendar essa avaliação e disponibiliza para o público. Não é preciso agendar, basta chegar lá. A gente abre de segunda a sexta-feira, na parte da tarde. Então, se o prestador está lá na nossa plataforma, e pediu o documento ele não está lá, ele pode ir na mesma hora, se for de tarde, né, que é a hora que a gente atende, lá no arquivo, no Memorial da Justiça, e a gente atende esse prestador sem precisar de agendamento. Se o prestador não for do Recife, não mora lá, então ele manda um e-mail, a gente digitaliza e manda esses processos para ele. A gente sempre dá prioridade que não é de lá, tá, gente? Porque imagina se todo mundo pedisse, a gente tem uma pesquisa diária de muita gente, porque a gente já tem há muitos anos o pesquisador, então já temos uma boa fama, vamos dizer assim. Então a gente é muito procurado. Por conta disso, a gente tem que ter a prioridade que não é do Recife para digitalizar, senão a gente não ia dar conta de digitalizar tudo que se pede, né? Então, é desse jeito lá em Pernambuco. No Maranhão, do Maranhão, acesso aos documentos se dá pelo Atom também, é possível acesso aos originais que estão em bom estado, também não precisa de agendamento para
faz essa pesquisa presencialmente, lá no Maranhão. No Amazonas também é possível essas originais, mas eles são preferência a dar acesso via digitalização, tá? Então, justamente para evitar o desgaste do documento como o museu, como eu falei para vocês, também tem essa questão interessante aí de você preservar a documentação quando você digitaliza e disponibiliza para o público via plataforma, né? Aí ele não deixa de atender o pesquisador, também tem um atendimento presencial, mas isso pode realmente ver em condições de pesquisa. Porque se estiver fragilizado, eles não vão dar pesquisa e o arquivo faz isso, né? No TJ de Minas Gerais, tem um preenchimento, precisa de preenchimento de uma ficha de solicitação, o que não está também dentro do sistema digitalizado já, há muito tempo. E a memória do Estado Mineiro envia o documento digitalizado por e-mail ao pesquisador. E eu estou voltando, então esse negócio realmente então, não. Alguém está passando para mim. Obrigada, gente, porque às vezes falha. Aí tem o TRF2, que faz. Também os tribunais federais também tem plataformas, né? Eu não vou ler todas, senão eu vou gastar meu tempo com isso. Mas só para mostrar para vocês que não são só os tribunais de justiça que trabalham com isso, tá? Os outros tribunais estão também investindo nisso já há algum tempo. Pode passar, por favor. Aí tem a solicitação, como é a solicitação do TJ do Amazonas. Pode passar. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também tem um tutorialzinho dizendo como é, um vídeo que está inclusive no Instagram deles, e como é que faz a pesquisa. Pode passar. Pode passar. Também, de novo, um pouco grande aí. E eu vou agora falar das plataformas de inclusão. Vou mostrar para vocês algumas, tá? Que separei aqui, falei no começo, que mostrar como é que elas estão organizadas. Pode passar. Sim, antes, né, falar um pouquinho sobre essa questão do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça tem um programa chamado Programa Nacional de Memória do Judiciário, que é o PRONAME. E tem algumas normas que foram determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça como resoluções que os tribunais têm que cumprir, tá? E isso foi muito importante para o Judiciário, principalmente para os servidores que trabalham na área da memória. Porque tem essa regulamentação, e sendo imposto pelo CNJ, sendo cobrado pelo CNJ, fez com que os tribunais investissem tanto em capacitação do seu pessoal, quanto em recursos, compra de aquisição de equipamentos, investimento em projetos, né? E há realmente uma cobrança do CNJ, principalmente com pontuação para o prêmio de qualidade, que é a todo ano, que é o prêmio da memória do judiciário também. Então, essa regulamentação que foi institucionalizada ajudou bastante para a nossa área conseguir construir plataformas dentro das normas que existem dentro da área de arquivos, tá? Não, por favor, volta. Então, isso eu coloquei aqui sobre a questão da inclusão em pesquisa, disponibilização da pesquisa pública, né? Com ferramentas como Água, a gente está falando sobre a plataforma Água. Tudo isso está no Manual de Ação da Memória, que é de 2021. Veja que é uma coisa bem recente, mas que tem ajudado a gente bastante a que essas plataformas sejam criadas e mantidas nos sites dos tribunais. Pode passar. Aí eu comecei logo com Antônia a mostrar para vocês, né, que existe o Atom. Eu não sei se vocês talvez nem tenham visto, né? Mas tem lá essa plataforma chamada Atom, né? Que é um software livre que está sendo queridinho há alguns anos, né? Não só dos tribunais do Arquivo Nacional usa, vários arquivos brasileiros, né? E de fora do Brasil. Que foi feito especialmente para a destruição arquivística, por isso que ele tem sido tão utilizado, tá? E aí pode passar. Aí vou mostrar que aí são os fundos que são conjuntos documentais, como a gente chama na arqueologia, né? Então tem, olha, comarca de Guarajá, comarca de Porto Velho, comarca de Santo Antônio do Rio Madeira, Justiça dos Territórios e assim vai. Então tem vários documentos da história da plataforma que podem ser pesquisados por vocês sobre a história do Tribunal de Justiça de Rondônia. Pode passar. E aí, novamente, bom.
Aí eu estou abrindo, né, um dos fundos com marcas Antônio de Madeira, que eu construí esse, porque eu achei o mais antigo, né, que vocês. E aí já tem o documento ali embaixo, tá vendo que tem o documento digitalizado. Pode abrir mais um, por favor, pode passar. Aí, olha, eu já abri ali o processo 006, né, tá aqui, ó. Aí já tá a digitalização dele aqui embaixo, tá? Pode passar. E aí o documento. 1913, eu acho muito lindo esse documento, né? Muito querido. Aí esse aí, está em consolidador, eu acho que da comarca de Antônio de Madeira, né? Não sou nem isso mesmo, pode passar. Aí aqui o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, que eu falei, né? Que ia mostrar o ato deles também. E aí tem uma plataforma de acesso de informação também baseada no ato, né? Pode passar. Aí o resultado, ele só tem um fundo, que é o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, pode passar. Aí eu coloquei ali como é que navega para fazer, para encontrar a descrição arquivista, né? Você vem aqui em descrição arquivista e já vê o fundo, que é o conjunto documentado que eu falei para vocês, pode passar. Aí eu escolhi, né? O Tribunal Eleitoral de Rondônia e um documento para mostrar para vocês que tem documento digitalizado lá também, pode passar. Aqui, ó, é o regimento interno de 1979 e da presidência. E aí está tudo digitalizado. Pode passar. Aí aqui eu já fui para o Poder Judiciário do Rio de Janeiro, que é o Tribunal Estadual, e também no usuário, né? Pode passar. Vocês veem que tem uma cara diferente, né? Aí já o fundo que eles têm primeiro, a Casa de Explicação do Brasil, e existiu logo depois da vinda da Corte para cá, tá? Então, em 1808, tá vendo as datas aqui, ó? Ele foi extinto em 1833, essa Casa de Explicação do Brasil, pode passar. Aí, para mostrar um documento também, você vem aqui na hierarquia, ou pode ir de outra forma também, tá? Eu estou entrando por aí, porque foi mais fácil para mim. Eu achei várias outras formas de você buscar os fundos, tá? E aí, depois eu vou mostrar para pesquisa. E aí tem os documentos aqui embaixo, pode passar. E também pode fazer download dos documentos, podem consultar na própria tela ou fazer download se vocês quiserem. E sempre eles estão, normalmente, né? Eu digo sempre porque eu não olhei todos. Mas normalmente eles estão em PDF, são leves, então baixa logo. Assim, a gente sempre pensa quando a gente vai colocar esses documentos digitalizados para facilitar a pesquisa e o acesso, que sejam disponibilizados em PDF e de uma forma que o pesquisador possa baixar com rapidez. Senão, depois de um segundo, né, que a gente não quer esperar mais nada hoje, né? A gente olha no computador, no telefone, demorando, a gente desiste. Então, para você não desistir, então a gente pensa nisso na rapidez de fazer o download desses documentos. E aí, eu meninas, eu estava conversando com o Felipe, eu gostei muito desse formato. Tanto o professor de Minas, como eles disponibilizam, eu acho que o site ficou bem amigável, mais amigável do que aqueles outros que eu mostrei para vocês, e do que o TJP está hoje. Eu acho que a gente está em fase de estudo para melhorar. Então, eu acho que o Minas está bem legal para o pesquisador que não entende a plataforma. Então, é um site bem mais amigável para o pesquisador. Pode passar para mostrar. Olha como eles colocam, tá vendo? Eles colocam aqui, você entra aqui para pesquisar. Aí aqui você pesquisa as instituições arquivísticas, aqui as descrições, os registros de autoridade, os objetos digitais e as coleções. Então aí eles explicam, né, o que é cada um, você clica no ícone, aí você vai ver o que é que tem. Eu acho que fica bem mais legal do que aquela listinha somente do lado, pode passar. Aí o TJDFT também usa o mesmo tipo de organização de estrutura que o TJ de Minas usa, pode passar. Olha só, tá vendo? Aqui esses ícones com essas subdivisões que está no próprio ato, quando você vai ver, o ato oferece essas diferenças aí para que a gente possa criar alguma coisa para se tornar mais rápido, esses links, né, para ir direto já para a funcionar da questão. Pode passar. Aí eu no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, fui mais nas áreas do Brasil, né, escolhi para que a gente veja. Então, aí também uso o ato, aí já tem uma forma diferente, mas em listagens mesmo aqui, como o próprio ato já apresenta essa estrutura, não tem uma estrutura nova, pode passar. Aqui, eles criaram, né, uma coleção chamada Comarcas de Santa Catarina, e aí eles colocam imagens das comarcas, falam um pouco sobre cada uma das comarcas. Eu achei bem legal essa forma como eles
trataram de apresentar esse ao pesquisador. Aí tem os fundos abaixo, né? Começa com o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, porque Santa Catarina é subordinada administrativamente na época do Império, da colônia do Império ao Rio de Janeiro. Então, toda vez que tinha um recurso, ia para o Rio de Janeiro, já que eles não tinham tribunal nessa época, tá? Então, por isso que eles colocam essa coleção do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro. Tudo que foi da primeira instância de Santa Catarina para o Rio de Janeiro e voltou para Santa Catarina, eles colocam aí nessa organização, desse conjunto documental chamado fundo. Pode passar. Aí tem outros fundos também, tá vendo? O Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, Porto Alegre e a própria Tribunal do Rio de Santa Catarina, quando ele foi criado. E foi em 1891. Pode passar. Aí tem o Amazonas, que também usa lá, então você entra primeiro nesse portal, que é o portal da memória deles, para depois ir para o lado. Então, pode passar. Tem um link e você vai para o lado. Aí tá vendo que está bem, eles não fizeram nenhuma customização. O ato já se apresenta assim, né? E aí, a partir daí, pode passar, eles oferecem logo a lista dos fundos, que só tem dois, né? Não tem uma coleção e um fundo, só tem um fundo e uma coleção assim fotográfica. Eles podem ter chamado de outra forma. E o Fundo Criminológico do Estado do Amazonas, pode passar. Aí tem documentos também, né? Aí estou mostrando que eles digitalizam, falei para vocês, né? Que não está digitalizado, eles preferem sempre digitalizar, mas se não está digitalizado, eles também não acessam, mas preferem sempre dar assessoria de digitalização. Pode passar. Pode passar. E aqui, o mais bonito de todos, que é o de Pernambuco. Desculpe aí, Rondônia, mas que Pernambucano sabe que Pernambuco é o maior, é o melhor sempre, né? Então, quem não conhece, que vá conhecer Pernambuco, eu convido todos a conhecer. Então, para aqui, em Pernambuco a gente vai melhorar, né? Mas começa entrando também no portal da memória, que pode passar. Aí a gente tem também uma estrutura simples ainda, mas a gente está estudando para melhorar isso, tornar mais amigável o site, porque o ato apresenta realmente essa estrutura crua e que a gente tem um limite aí para customizar por conta das atualizações. Então, a gente tem que pensar muito bem antes de fazer isso. Mas temos à disposição de vocês 4 fundos, mas a gente tem outros que a gente está trabalhando, tá? Quem ainda não está disponível, porque a gente não terminou, pode passar. Aí, o Fundo Tribunal da Relação de Pernambuco, que é o nosso primeiro tribunal, né? E temos documentos da relação de Pernambuco desde a criação, que foi 21, né? Que a gente tem a ata da criação do tribunal, foi instalado em 22, e muitos processos desse período. Pode passar. Aí eu separei uma subsérie, a corpus, para mostrar as imagens a vocês. Pode passar. Aí tem uma corpus aí, ó, esse aqui, ó, José Recife, o José Félix, como subdelegado do Recife. Então, cada arquivista, ele vai criar uma descrição bem própria, né? Não dá para você copiar, porque cada arquivo vai ser diferente. Por mais que tenha uma norma, você vai ter que adaptar aquela norma ao contexto daquela região. Então, muitos elementos da norma, elas são livres para você criar. Um título, por exemplo, né? E outros elementos você realmente tem que ir escritos como a norma diz, que é obrigatório. Mas no caso do título mesmo aqui, que a gente viu a resposta do Tribunal da Relação de Pernambuco, é livre na norma. Então, eu vou determinar que é assim em Pernambuco, mas pode ser que aqui em Rondônia não haja título assim, seja um outro título que você criar. Tá certo? Pode passar. Então, eu vou falar um pouco como se faz a pesquisa no ar, que é o que mais interessa aqui ao pesquisador. Eu vou mostrar as plataformas e vou mostrar só uma forma de pesquisa para vocês. Tem várias outras, tá? Mas não dá para quem não queira trazer todas. Às vezes é mais simples, quando você entra no ar, coloca lá o nome e pode passar. Ó, você vai lá em cima, ó, tem aqui, ó, um lugarzinho que você coloca uma palavra que você quer. Eu coloquei escravidão porque eu sabia que tem um assunto aqui para digitar. Você também pode digitar o nome da pessoa, você pode digitar uma data, você pode digitar o nome de instituição. Aí é livre, você pode botar o cargo, o promotor, o juiz, se você quiser. Então a pessoa vai digitar o que você quiser aqui. E todo lugar vai ter um lugar para você pesquisar. Isso aqui. Então, não tem erro, né? Então eu vou ter escravidão. Vamos ver o que apareceu. Pode passar.
Eu cliquei em Jardim Liberdade, que eu sei que é um ponto de acesso nosso, tá? E aí apareceu para mim 10 resultados. Ou 19 resultados, né? Aí, a justiça pública acabou dando Antônio Francisco do Vale. Aí, Jardim Liberdade, como é um item, né, na minha lista do vocabulário controlado, vai aparecer Jardim em vários lugares do processo. Pode ser que tenha um escravizado que tenha sido réu, pode ser que tenha um escravizado que tenha tido uma ação de liberdade. Então, vai aparecer de várias formas esse item, né, no processo. Pode passar. Aí, olha, vários processos que a gente está vendo aí, né, de Jardim de Liberdade. Tem processo criminal, aqui, ó. No vejo que é PCR, já tem criminal, tá vendo? Aí já é civil. Então, se você estiver buscando as coisas do Estado da Liberdade, basta colocar o tema e vai aparecer uma lista para você dar uma olhada. Pode passar. Aí eu coloquei aqui, você está pesquisando sobre história do direito criminal, você quer falar, você está pesquisando sobre furto. E aí eu sei também que tem lá a possibilidade de você encontrar documentos. Aí apareceu aqui, ainda não estava liberado. Furto vai vir muito mais, pode passar. Tem 133, meia hora. Tem 133 documentos relacionados a furto. Tá? E assim vai, tá, gente? Pode passar. Aí, olha, peguei você aí, Antônio Manuel Francisco e Joaquim Maria da Almeida contra a Justiça. Veja bem essa capa de uma relação penal. Tem várias capas, com várias justiças diferentes, né? Até as imagens dos processos, dependendo do período cronológico, a justiça está representada de formas diferentes. Isso é uma beleza também de ver, né? Essas imagens que tem nas capas dos processos. Pode passar. Pode passar. Agora a gente vai mais rapidinho um pouquinho. Pode passar. Eu coloquei só para vocês verem que aí fica na ficha essa questão da descrição. Tem que padronizar, tem que ter uma política de descrição do órgão, para que eu não descreva uma coisa porque eu acho mais importante e quando a gente descreva outra porque ela acha mais importante. Então é importante que haja uma padronização na medida do possível, porque a descrição é uma coisa subjetiva também, termina sendo, né? Mas para que haja pelo menos um padrão determinado pelo órgão de como vai ser feita aquela descrição do seu documento, tá? Pode passar. Pode passar. Então, eu queria que vocês me respondessem sim ou não. Escrever é só identificar. Alguém acha que todo mundo está fazendo assim? Ou tem gente que acha que é? Escrever é só identificar? Não, né? Por que não? É também, né? É também identificar, mas não é só identificar, não é isso? Porque você, quando identifica, muitas vezes faz muito pouco. Você tem que ir além para descrever, né? Pode passar. Pode passar, por favor. Então, a descrição não é uma tarefa só do ativista, é uma tarefa do bibliotecário, uma tarefa do museólogo, também quando vai escrever uma pesquisa do museu, não é isso? Então, cada descrição dessa vai ter normas para isso. Então, precisa ser especializado na área, precisa estudar as normas e saber como fazer essa descrição da forma correta. Nós temos normas na área da biologia. A brasileira de descrição arquivista chama NOBRASE. E a gente tem que utilizar ela para fazer a nossa descrição. Existe a norma geral também de descrição arquivista, que é exagero. Que você também pode usar até no ato para fazer essa descrição, tá? E tem uma norma de autoridade arquivista, que é a EXAT-CPF, que para você também fazer a descrição do ato, você precisa saber. Pessoal, para o ato você precisa pelo menos saber 3 normas: a EXAT-CPF, a EXAT-G e a NOBRASE. Tá? Então, não é tão simples assim a tarefa de descrever. Precisa realmente ter um especialista para que a descrição saia de acordo com as normas técnicas. Pode passar. Então, pode passar, eu falei um pouco sobre isso. Aí falei das 3 normas, né? EXAT-G, a norma geral internacional de descrição arquivista, a NOBRASE, a norma brasileira de descrição arquivista, e a EXAT-CPF, a norma internacional de registro de autoridade arquivista para entrar a história de 2 pessoas e famílias. EXAT-CPF. Você vai ter que dizer quem é que produziu aquele documento, né? Então, normalmente, a gente, quando faz a descrição da EXAT, a gente primeiro faz a identificação da EXAT dentro
do ato para depois ir para a destruição, porque sem a autoridade arquivista você não consegue fazer a identificação dos documentos, você tem que ligar ao produtor do documento, dentro da arqueologia, tá certo? Pode passar. Aí eu não vou falar tudo não, porque senão não vai dar tempo, aí entender o que é ISAB, pode passar para dar uma olhada agora. Pode passar, por favor, e a ISAB CPR, pode passar. Tá? Próximo. Então, para se fazer uma descrição, é preciso muito mais do que saber da norma. Porque antes da descrição, a gente tem que fazer a classificação do acervo, o arranjo documental. E para fazer isso, a gente precisa conhecer o órgão produtor, quem produziu aquele documento. Para isso, a gente tem que entender um pouco, com profundidade, o contexto social e político do período cronológico que aquele órgão existiu, que aquela documentação foi produzida. A gente tem que saber a história administrativa também daquele órgão, qual é a estrutura formada, quais competências daquele órgão, e a partir dessas competências, dessas funções, que a documentação foi produzida e foi acumulada pelos órgãos, pelas instituições, no caso do Poder Judiciário e pelo Poder Judiciário. Tem que entender também da legislação da época, para fazer essa classificação e esse arranjo do acervo, tá? E quando você vai ler o documento para classificar, para fazer a descrição, você tem que, se o documento for manuscrito, saber um pouco da paleografia, né? Senão você não vai conseguir ler nada, tá? Então, se for documento do século XIX para cá, tá tranquilo, mas se for do XVIII para lá, aí tem que saber um pouquinho mais de paleografia, tá? E entender um pouco do que se dizia, o que aquele documento estava querendo dizer, porque tem muitas expressões e jargões usados só na justiça. Então, se você não entender essas palavras, você não vai ter o sentido daquele texto. E para descrever, você tem que saber o conteúdo. Então, são coisas básicas que vocês estão vendo, já que a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar trabalhando aqui, né? O arquivista sozinho não dá conta, o historiador sozinho não dá conta. Então, tem que ter uma equipe multidisciplinar para fazer esse trabalho. Pode passar. Aí eu vou falando um pouco da paleografia, que realmente tem coisas que dificultam a leitura, né, como a questão da consideração do suporte, as abreviaturas e assinaturas, as lacunas das palavras que muitas vezes a gente não consegue realmente ler, porque a gente não consegue entender a letra daquela pessoa. E isso vai dificultar o entendimento do conteúdo. Mas são, vamos dizer assim, coisas que acontecem no trabalho que a gente tem que superar. Muitas vezes o tribunal ajuda o outro, o paleólogo ajuda o outro, o historiador ajuda o outro, a gente consegue fazer aquela descrição. Pode passar. Aí pode passar esse, eu não vou fazer esse vídeo, não pode passar. E o contexto social e político, a dica é que atrás das produções acadêmicas tem muita coisa produzida sobre o contexto social e político da história da justiça. Então vão atrás das bibliotecas digitais, do que está nos sites das universidades, que foi produzido de tese, dissertação sobre aquele assunto, alguns livros também que vocês podem consultar. Pode passar. A história da custódia da justiça é preciso realmente conhecer a estrutura dos órgãos. Para conhecer a estrutura administrativa, não tem como vocês organizarem um acervo arquivístico sem fazer essa pesquisa. Inclusive saiu um livro recentemente publicado agora pela editora, se não me engano, Fino Traço, que fala sobre como fazer a estrutura da história administrativa. Daqui a pouco eu tenho para vocês o nome do livro, que eu já comprei, não li ainda, mas vai chegar na minha casa já. Então vale a pena adquirir, trabalhar na área de arqueologia esse livro. E aí vai ensinar quais são os caminhos para fazer esse levantamento, que é super importante para que possa fazer um arranjo de classificação do acervo da forma correta, tá? Então, sabendo dessa história administrativa, fazendo essa pesquisa antes, você vai economizar muito tempo na organização desse acervo. Vai quebrar muito tempo na sua cabeça. Tem coisa que não está levantada ainda, então você vai ter que fazer. Mas tem outras coisas que já foram feitas, que já foram escritas por outras pessoas, e aí vai ajudar muito, realmente, no seu trabalho. Pode passar. Coloquei ali a foto do DJ de Rondônia para dizer quem é de Rondônia para estudar a história do Tribunal de Rondônia, tá certo? Para entender como é que funcionava administrativamente, entender como é que vai organizar esse acervo, né? E tem que saber também da legislação. Então, muitas vezes eu estava conversando com o Cláudia, né, antes da gente
entrar aqui conversando com vocês, que o inquérito policial, por exemplo, ele foi criado somente no segundo período, aí, depois de 1850, não me engano, 1870, tá? No período imperial. Então, a gente não tinha inquérito policial. No período colonial, eram as devassas, que tinha mais de 30 testemunhas. Então, você vai olhar o processo desse, você sabe da legislação, que na época da colônia, o direito ele era vinculado às ordenações filipinas, né? E aí você não entende por que tanta testemunha, meu Deus do céu, 30 num processo só. Então você não vai entender por que aqui no processo criminal tem tanta testemunha. E depois começa a ter 4, 5, né? E aí não tem inquérito policial. Então, se vocês não entendem a legislação da época e não consultam, vocês não vão entender o documento também. É necessário saber de como é que funcionava a justiça e como que o processo era formado naquele período cronológico. Pode passar. E aí, como era o direito dos séculos passados? Eu só vou falar um pouquinho aqui, rapidinho, para vocês terem uma noção de como era diferente de hoje em dia, né? Pode passar. Para saber, oi? Alguém falou? Ignorância predominante. Então, as fontes do direito eram usadas na legislação, como eu falei, das ordenações de 1603, as Filipinas, logicamente que antes disso eram as noelinas, mas com os tribunais da relação só começaram a existir aqui no Brasil, né? No século XVII. Mas antes a gente tinha já juízes e que atuavam de acordo com essa legislação, a legislação noelina, mas muito também do direito costumeiro. Tá? Então, é quando ficou registrada e a gente não sabe como era, mas se utilizava o direito costumeiro. Então, depois, as pequenas disposições provisórias, já muito tempo depois, aí o Código Criminal e o processo criminal, na década de 1830, tá? O Código Criminal de 1830 e o processo criminal de 32 e o comercial de 1850, né? E organizados legislativos, veiculados juntos à criação de juízes de tribunais, regras gerais e especiais, regimentos dos próprios órgãos eram utilizados também. Pode passar. E aí tem outras fontes também que a gente pode usar para entender a documentação, atos administrativos, regulamentos, os costumes, estilos de julgar, de diversos processos isso muitas vezes, e regimentos também desses tribunais. Pode passar. E chegou a hora, eu tenho quanto tempo agora, Cláudia? 10 minutos. No portal da memória não vou falar, porque senão a gente não tem tempo para conversar. Tá certo? Então, eu recomendo a vocês, coloquem no Google ou em outro tipo de site de busca que vocês usem, portal da memória tribunal. Vai aparecer muitos portais de vários tribunais que vocês vão ter acesso a muitas informações dessa área de memória e que vale a pena vocês consultarem. Então, vai falar sobre exposições nos tribunais, sobre a biblioteca dos tribunais, sobre os museus, sobre os arquivos, tá? Então, o portal da memória é a união de todas essas instituições, esses patrimônios da memória que os tribunais têm. Isso é regulamentado pelo CNJ, então tem um padrão a ser obedecido pelos tribunais para a criação desses portais. E eu recomendo que vocês deem uma olhada. Então, eu queria agradecer aqui a atenção de vocês, a colaboração e estou à disposição para perguntas. Obrigada. Obrigada, pelo compartilhamento desses conhecimentos. Vamos abrir agora para as perguntas. Bom, eu Lorena, para o TJ. Eu gostaria de saber se a próxima resolução iria exatamente constituir uma segunda disciplinar. Quem que é a responsabilidade técnica para a gente entrar num portal desse? De um biblioteconomista, de um arqueologista, de um biblioteconomista, um documentário, alguma coisa desse tipo. Quem é o responsável técnico se tem a resolução dos preços? Como é teu nome? Oi, Lorena. Obrigada pela pergunta.
Eu acho que isso fica muito sobre a responsabilidade, porque não existe na resolução falando da área responsável, explicitamente. Mas, no meu entender, o próprio centro de memória é que é o responsável. Mas ele não consegue fazer sozinho, sem a parte da assessoria de comunicação. Normalmente os órgãos eles têm essa parceria, né? Ou a assessoria de comunicação, porque normalmente é ela que administra os sites dos tribunais. Ou a área de TI, que dependendo do tribunal ainda administra os sites. Mas o que eu vejo nos tribunais é que a área de memória é responsável pelo portal e a área de comunicação coloca o portal no site. Certo? Alguém tem alguma experiência diferente aqui? Raimundinha, Felipe, com relação ao portal, que seja diferente do que eu falei? Então eu acho que é por aí, mas eu reforço que a área de memória não consegue fazer sozinha, tá? Muitas vezes a área de memória, ela fica só como parte do acervo. Então, muitas vezes, o arquivo permanente, o arquivo intermediário é um órgão separado do museu. Né? Então, o museu que fica só com o centro de memória, fica só o museu. Então, o centro de memória sozinho não vai conseguir fazer, ele precisa da parceria com o arquivo permanente, com o arquivo intermediário, com a biblioteca, porque tudo isso está no portal. Então, vamos dizer que eu sou do museu. Eu não vou saber falar o que o arquivo permanente iria saber falar sobre o arquivo permanente e o que a biblioteca iria falar sobre a biblioteca que colocar no portal. O que a gente fez lá no PJPL? A gente pediu que cada área fizesse seu textinho e iria colocar no portal. A gente coordenou isso aí e mandou o texto de todas as áreas em conjunto para a assessoria de comunicação colocar no portal. Deu trabalho, gente, mas cada área colaborou com as informações que queria colocar lá. Nada melhor do que a própria área para falar sobre ela mesma, né? Então foi assim que a gente fez. Lógico que isso aí foi uma especificidade de tudo que a JPE que a gente tem. O Memorial da Justiça, ele cuida do acervo permanente e cuida do museu. O arquivo intermediário é a gestão documental. E a biblioteca fica na escola de magistratura. Então são 3 áreas separadas lá. Mas alguém tinha que coordenar. E foi o Memorial que coordenou. Mas os textos, eles foram textos que foram produzidos por cada área e é o que está lá no portal. Certo? Uma pessoa ali querendo falar. Ali. Sobre o Centro de Memória do Tribunal Eleitoral, geralmente a gente trabalha isso nas comissões de gestão de memória, que são comissões disciplinares, né? Tem gente de todas as áreas, né? E a própria execução dos trabalhos do Centro de Memória é feita através das comissões e já tem essa facilidade de contato com todas as áreas, né? É uma gestão que a gente tem feito, consegue dar certo, né? E realmente os trabalhos até a área, né, de comunicação trabalha anterior, né? Então depois fica fácil para a gente estar colocando todo o nosso trabalho nesses portais. Ok, obrigada. Liberal. Antes de mais nada, parabéns. A gente percebe uma movimentação cada vez maior no sentido de que todos os tribunais cooperem. O que hoje o grupo tem vislumbrado ou esteja trabalhando para que os tribunais possam cada vez mais continuar trabalhando integrados numa linguagem só, para que não haja esses trabalhos paralelos, perda de energia de força e, para mais disso, uma metodologia única que facilite a depois acesso a dados, leitura correta, inferências mais seguras. Obrigada, Margarida, pela pergunta.
Eu acho, essa aqui é uma opinião minha, tá, gente? Que isso é uma coisa que está faltando, tá? Acho que existe os manuais de gestão ambiental, existe um manual de digitalização, existe um manual de gestão da memória do CNJ, a gente tem as resoluções, mas não há ainda nenhuma iniciativa institucionalizada pelo Proname, pelo CNJ, para fazer essa padronização ou criar um espaço que, vamos dizer assim, faça um link entre todas essas instituições que eles estão fazendo. No site do CNJ a gente tem uma lista de todos os tribunais com os sites dos tribunais, né? Mas, pelo que eu sei, só isso. Então, acho que isso é uma tendência, né? Acho que é uma ação, uma iniciativa que está faltando, mas que é um projeto muito importante que precisa ser implementado. Quem sabe, o Tribunal de Rondônia não encabeça aí no início disso, né, Felipe? Ele está com as ideias aí, quem sabe? Eu acho que é um caminho, sabe? Importante a se criar. É bom aproveitar a oportunidade, os questionamentos que pessoais, talvez fuja um pouquinho do tempo, mas não posso deixar aqui. Como as metodologias de descrição arquivísticas estão se adaptando para lidar com formatos de dados não convencionais, mídias sociais, grandes volumes de dados, e quais são os maiores desafios nessa frente? A norma de descrição arquivística, ela permite que você descreva tudo, né? Então, se for documentos produzidos e acumulados por institutos arquivísticas, ela vai ter espaço para fazer descrição. Mas eu acho que o grande desafio hoje é a gente pensar na linguagem, né? No formato que se apresenta ao pesquisador, porque a NOBRAD, ela foi criada há muitos anos, há décadas atrás, né? E hoje a gente tem uma outra forma de pesquisa, outra forma de pensar, que talvez não seja suficiente para essa nova geração de pesquisadores que está se formando. Então, eu sei que o Conselho Internacional de Arquivos, isso eu vi no Congresso Nacional de Arquivos, que aconteceu na Bahia, em Salvador, outra boa, né, Felipe? Outra boa. Em Salvador, no ano passado, que uma outra norma está sendo construída, pensando justamente nesses novos formatos de pensamentos e ideias e formas de pesquisar que aconteceram, estão acontecendo muito rapidamente, estão mudando muito rapidamente hoje em dia. Então, naquela época do canal não existia essas redes sociais que a gente tem hoje, é uma pesquisa que está se fazendo com tudo isso que está acontecendo hoje em dia. Então, tem que se pensar em como essas ideias elas têm que ser concatenadas para que o que está se apresentando ao pesquisador seja suficiente para eles. Então, essa nova norma, que provavelmente deve estar à disposição da gente já, ela vem trazendo isso. E eu mesmo estou muito curiosa para conhecê-la. Então, eu acho que vai ter novidade por aí, em relação à descrição. Já. Vamos pegar mais um pouquinho. Questão de acessibilidade. A questão da acessibilidade é fundamental. Como as plataformas digitais podem ser projetadas para garantir que a memória seja acessível a pessoas com diferentes necessidades, incluindo aquelas com deficiência. Existem normas também para acessibilidade, né? Eu acho que estamos engatilhando muito nisso ainda, para tornar a acessibilidade universal, né? Então, vamos usar o PDF-A, porque o leitor de tela consegue fazer a leitura das pessoas cegas, né?
Mas, quando o Conselho Nacional de Arquivos pensou em regulamentar a forma de digitalizar os acervos, não pensou em acessibilidade. Então, existe uma norma do Conselho Nacional de Arquivos para digitalização e que não leva em conta a acessibilidade. E aí, todo mundo segue essa norma. E como resolver essa questão? Né? E eu estou falando isso com relação à acessibilidade de pessoas cegas e os outros tipos de pessoas com deficiências, como ficam nessa situação. Então, na hora que a gente cria essas plataformas, já tem que pensar nessa questão da acessibilidade e inclusão. Quando a gente vai pensar até nas redes sociais, que a gente usa hoje em dia para divulgar nossos acervos, né? Uma simples letra maior ou contraste de cores faz diferença na hora que você vai colocar um card no Instagram, né? E um pouco a gente pensa nisso, que a pessoa com baixa visão vai ter dificuldade de visualizar aquele card para saber, pode ficar interessado, né? Saber o que tem ali. Ou pelo menos ter potencial de interesse. E a gente não pensa nisso. Então, eu acredito que é por isso que a gente está engatinhando. Eu acho que os tribunais, como a maior parte dos órgãos públicos, né, precisam investir muito nessa questão da acessibilidade. Tanto para as suas plataformas digitais, quanto para o atendimento mesmo presencial das pessoas com deficiência. E até para uma audiência, muitas vezes, há uma dificuldade de encontrar uma pessoa, por exemplo, que para fazer, né, a tradução do português para a língua do lado do português na hora da audiência. Então, nem sempre se pensa nisso. Eu acho que hoje, com relação a isso, os tribunais estão mais preocupados, né? A gente vê os eventos fazendo a autodescrição, a audiodescrição. A gente vê que já é obrigatório ter libras nos eventos, independentemente de ter ou não pessoas subscritas. Então, está se caminhando, mas falta muito ainda. Alguém faz algum questionamento, alguma pergunta? Antes de você acabar, eu queria dar um recado, se for possível. Eu queria fazer uma propaganda aqui, com licença, a organização do evento, né? Mas eu falei da Rede Memórias do Brasil para vocês. A gente tem um grupo do WhatsApp, mas a gente também tem Instagram. Então, se vocês quiserem saber das novidades e tudo, vocês podem seguir o Instagram da rede. O arroba é arroba Memórias do Brasil. E o Memorial da Justiça de Pernambuco também tem Instagram. Esse é bem mais movimentado que o Instagram da rede. Então, a gente apresenta, além de documentos históricos, todas as atividades do memorial, também dicas sobre como pesquisar, algumas coisas relacionadas à história da justiça também. O arroba é arroba Memorial do JPR. Então, é isso. E também vamos ter em outubro um seminário, que é o segundo seminário da Rede Memórias do Brasil, que vai acontecer no Tribunal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E estamos com o edital para a apresentação de trabalhos. Então, para apresentar trabalhos, tem vários eixos temáticos. Depois eu vou pedir a Felipe, se puder, para disponibilizar o edital no site de vocês, Felipe, se for possível, para quem quiser interessar mandar trabalho para apresentar. A gente vai ter espaço para a apresentação presencial de 12 trabalhos, e depois os trabalhos podem ser transformados em artigos científicos para publicação na revista da rede. Então, estou fazendo esses convites a vocês e ficaria muito feliz de encontrar com vocês lá em Minas Gerais, no Horizonte, em outubro. Tá bom? É isso, obrigada. Muito obrigada. Pessoal, a sala de palmas, né? Então, antes que vocês saiam, eu vou convidar o decano do Tribunal de Justiça, o desembargador de Justiça, para pegar a certificação do nosso palestrante.
doutora Mônica. Me ajuda? Você. Eu agradeço então a todos, muito obrigada pela palestra. E essa palestra foi mais que uma palestra, foi também conhecimento prático, né? Nós aprendemos bastante. Só reforçando o convite, essa é apenas a abertura. Até o dia 30, sexta-feira, nós teremos uma longa programação de eventos aqui no CCDHM. Nós teremos rodas de conversa, palestras, nós faremos apresentações de grandes casos da Justiça Rondoniense e são todos convidados e convidadas a estarem aqui todos os dias, das 4 até as 7 da noite conosco. Sejam bem-vindos e agora, para fechar esse nosso primeiro dia, e convidar vocês também para o Instagram do CCDHM, que tem a programação completa para todos os dias. Nosso Instagram é o @tjro.ccdhm. Então, entrem lá, visualizem toda a programação disponível. Convido vocês agora para apreciar o coquetel junto com uma apresentação artística da Luana Shoppings.